Talvez pra muitos esse era apenas mais um desenho de super-herói que agitava nossas manhãs com as lutas contra a meta-raça. Mas a real é que Super Choque era muito trap. Pensa só, em plenos anos 2000 a gente acompanhar a história de um adolescente brilhante que se torna um super-herói vindo direto da periferia, combatendo o crime, a injustiça e o preconceito, com um visual que quebra totalmente o padrão estético dos heróis de elite e definitivamente era uma experiência diferenciada. Até porque, além disso, a gente tá falando sobre a história do primeiro super-herói negro protagonista da sua animação. Tudo bem que a gente já teve o Spawn, por exemplo, mas o Spawn era um anti-herói, então meio que não conta. E claro que já existem outros personagens negros em desenhos animados, mas o diferencial do Virgil Hawkins foi justamente esse, ser o primeiro personagem negro a liderar uma animação de super-herói na TV. Mas Super Choque também ganha o título de ser uma obra um tanto disruptiva e muito corajosa, trazendo temas profundos e bastante ousados, considerando que se trata de um desenho para crianças. Mas é justamente isso que a torna diferenciada. Cada episódio carrega uma mensagem forte, repleto de ensinamentos e inspiração, e que não tinha medo de pesar a mão na hora de falar sobre os assuntos como a violência de gangues, o luto prematuro e até mesmo o racismo, ao mesmo tempo que ela sabia como falar sobre esses temas de forma didática e muito bem inserida no enredo. Não tem como, né? É um desenho com atitude, vivência, autenticidade e estilo próprio. Em outras palavras, trap. Até porque, né, rapaziada? Fala pra mim, existe algo mais trap do que o maninho da quebrada chutando bunda de vacilão? Mas sabedoria, como assim é muito trap? É o seguinte, rapaziada, como já dizia o filósofo Brandão da 30 para 1, ser muito trap é basicamente um estilo de vida, uma disciplina pra viver. E a gente chama de trap tudo aquilo que é maneiro, descolado, tá ligado? E como alguns aqui no canal já sabem, eu sou fanzaço da 30, mas o meu respeito pelo Brandão vem lá de trás, lá da época da Rache. O cara é a prova viva de que o trap é um espaço de fala e um movimento pra fazer acontecer, pra transformar a dificuldade em combustível e lapidar o seu próprio talento como se fosse um diamante. O trap também é uma vertente do rap, então ele acaba trazendo muito da vivência das ruas, né? Do grafite, luz de poste, toda aquela estética urbana que é bem marcante. E isso tudo é uma parada que eu vejo muito presente na história do Virgil. Diferente dos outros heróis, o Super Choque não caiu do céu num meteoro e nem é herdeiro de uma família bilionária. Muito pelo contrário, ele era um moleque normal, bastante inteligente, que tava ali no dia a dia da escola, lidando com problemas de bullying e os dilemas de uma família da periferia de Dakota. E se a gente for ver, até a origem dos poderes dele tem um peso diferente. O incidente que torna ele um herói foi uma treta de gangues que virou um confronto com a polícia, que dispersou um gás tóxico misterioso, alterando a sua genética. Olha só esse contexto. E apesar da parte dos poderes, todo o cenário apresentado no desenho sobre as vivências do Virgil se aproximava muito mais da realidade de quem assistia, o que fazia com que a galera se identificasse ainda mais com a história. Era um desenho muito à frente do seu tempo. Até porque, como eu falei, o desenho não tinha medo de falar sobre assuntos um pouco mais delicados, de uma forma bastante direta e educativa. Outros desenhos até traziam ensinamentos importantes como amizade, honestidade e responsabilidade, mas temas mais profundos e maduros eram poucos como Super Choque. Uma história que não tinha medo de mostrar que ser herói é, acima de tudo, também ter a responsabilidade de representar os seus. E eles não perderam tempo em mostrar tudo pra gente. No primeiro episódio, a gente já tem um gostinho do tamanho da pancada que o desenho seria ao longo das 4 temporadas. Logo de cara, a gente conhece o Virgil e a sua dinâmica familiar. Conhecemos seu pai, Robert Hawkins, que é o diretor do Centro Comunitário do Homem Livre, sua irmã Sharon, e também descobrimos que ele perdeu a sua mãe em um tiroteio de gangues. Nesse mesmo episódio, nós temos cenas de violência explícita, mostrando o Virgil apanhando do grupo de valentões. E aqui vale falar sobre um traço de personalidade dele que já é visível muito antes dele ganhar os poderes. O Virgil é aquele cara de humor meio ácido, tá ligado? Ele adora ficar fazendo piadinha no momento mais importuno possível. E não tinha medo de peitar os valentões mesmo estando em desvantagem. Entender melhor a linguagem do corpo. O dela diz nem daqui a 1000 anos. Ai! Ou seja, esse lado corajoso estava presente nele desde sempre, e quando ele ganhou os poderes, isso só aflorou ainda mais, tá ligado? Mas bom, seguindo o episódio, depois de ter sido atacado pelos valentões, o Virgil acaba sendo recrutado por uma gangue que prometeu protegê-lo da gangue rival, e em troca, ele agora faz parte dessa nova gangue. Que outro desenho você conhece que explora a dura realidade das regiões da quebrada sem enfeite e sem floreio? Os caras meteram briga de gangue em um desenho infantil, mano. E tudo isso foi só no primeiro episódio.
Mas não pense que parou por aí não. Ao longo de toda a animação, os caras não amaciavam não. Era uma pedrada atrás da outra. Na segunda temporada, por exemplo, a gente teve o episódio Jimmy, que trouxe o tema de violência por armas no ambiente escolar. Nele, nós conhecemos o Jimmy Osgood, um moleque que era constantemente humilhado e agredido por valentões. O Virgil e o Rich viam tudo de perto, mas não sabiam bem como deviam agir, já que o próprio Jimmy não reagia por conta própria. O problema era que sem a ação ou a reação de ninguém, nem mesmo da professora que fingia que não via nada, a situação foi só se agravando, fazendo o rapaz se sentir cada vez mais sufocado e sem saída. Na real, o Virgil e o Rich até tentaram fazer uma intervenção, quando os valentões quebraram o mouse do Jimmy e eles foram até a casa dele para dar um mouse novo para ele, né? Uma forma ali de prestar algum tipo de apoio. Ali, o Jimmy se sentiu visto e acolhido pela primeira vez, mas isso acaba não sendo o bastante, principalmente quando ele fala sobre a arma que o pai dele tem guardado. Isso fez o Virgil se irritar profundamente. Ele odeia armas, porque foi assim que a sua mãe se foi. Então, ele vai embora com o Rich, deixando o Jimmy sozinho de novo. E meio que esqueceram que eles foram lá justamente para dar um apoio pro cara, tá ligado? Então, os dias se passaram, mas na escola, as coisas não melhoraram. Os valentões agem cada vez pior, chegando a perseguir, agredir e até prender o Jimmy dentro de um armário. E ali foi a gota d'água. O que a gente acompanha na sequência é a reação tardia e impulsiva e explicitamente violenta do rapaz. No dia do evento que a escola estava organizando, enquanto o pessoal estava arrumando as coisas, ele aparece com a arma do pai, apontando pro valentão. Alguns alunos tentam convencê-lo a não fazer besteira, e ele até cede, mas outros alunos tentam pegar a arma da mão dele e acabam empurrando, e o que acontece é que a arma é disparada sem querer, atingindo a perna do Rich de raspão. E o que faz esse episódio ser muito trap é que no final o Super Choque fala diretamente com o espectador que a arma não é brinquedo, e que se alguém o chamar pra ver ou brincar com uma, era pra sair fora na hora e falar pra alguém de confiança. O episódio termina com uma pegada mais realista, considerando como seria a repercussão depois de uma situação como essa. Por isso a gente termina de assistir com uma sensação de aperto no peito e de angústia, sabe? Porque a intenção é essa mesmo, é causar esse desconforto e provocar reflexões. Isso é trap, pegou a visão? Assim como no polêmico episódio Filhos dos Pais, onde o tema da vez foi o racismo. Nele, o Virgil reclama com o Rich que nunca é convidado para ir à sua casa, e ainda aponta que nunca chegou a conhecer os pais do seu melhor amigo. Rich reage meio estranho, demonstrando um certo nervosismo, mas mesmo assim fala pro Virgil ir pra casa dele na sexta-feira à noite. Chega o grande dia e os dois estão na casa do Rich. Ele parece estar um pouco mais tranquilo, e logo a gente descobre que é porque o seu pai supostamente estaria trabalhando no turno da noite, mas pra surpresa do garoto, o homem havia trocado o seu horário, chegando em casa totalmente sem ninguém imaginar. Desavisado, o Virgil vai todo empolgado falar com o Sr. Foley, que dispara um olhar de raiva pra ele e o deixa falando sozinho. Rich tenta colocar panos quentes, dizendo que normalmente o seu pai não é assim, mas não demoraria muito pra verdade vir à tona. Durante o jantar, Virgil fala sobre um CD de rap que ele queria mostrar pro Rich, e o Sr. Foley responde de forma agressiva, dizendo que esse tipo de música ensina as crianças a desrespeitarem os pais. Constroem tudo que gente como eu constrói. Olha em volta, as leis foram todas pro espaço, mas na minha casa não. Virgil até tenta contra-argumentar dizendo que existem raps positivos, mas o Sr. Foley, ainda carregado de preconceito, diz que tudo que envolve esse tipo de música é lixo, insinuando que elas influenciam os garotos a escreverem nas paredes e ficarem na rua até tarde. Isso tudo é lixo. Eles mandam os garotos escreverem nas paredes, ficarem na rua até tarde, e Deus sabe o que mais. O cara ainda mete uma que gente como ele constrói. E bom, eu acho que essa frase deixa bem claro o que ele tava querendo O que dizer. mais? Destroem tudo que gente como eu constrói. Olha em volta, as leis foram todas pro espaço, mas na minha casa não. Mais tarde, Virgil ainda tenta relevar a situação, dizendo que é normal que o pai do Rich não goste desse gênero de música, e que inclusive o seu próprio pai não é fã de hip hop, e que não seria uma coisa ali de gente negra ou branca. Olha, o meu pai odeia hip hop também. Não é uma coisa de gente negra ou branca. É coisa de gente velha. Ele já me encheu o saco. Vou escovar os dentes. Mas, quando ele sai pra escovar os dentes, ele acaba ouvindo o Sr. Foley sendo abertamente racista, sem pudor nenhum. Que o Rich age como um vadio, Meg. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Já é ruim demais eu ter que lidar com eles o dia todo. Agora tem um deles na minha casa. Que isso, mané? Diante daquela situação, não tinha mais clima pra ele ficar lá, já que o Rich não podia mudar o que o pai dele tinha dito a respeito da raça do Virgil. Então, ele pega as suas coisas e vai pra casa. Rich acaba discutindo com o pai e no dia seguinte ele foge de casa, morrendo de raiva e de vergonha. Quando se dão conta que o Rich havia fugido,
sumido, tanto o pai dele quanto o pai do Virgil saem para procurá-lo, assim como o próprio Super Choque. Enquanto os adultos fazem sua busca, o Sr. Foley se depara com uma realidade brutal e toma um tapa com uma luva de pelique do Sr. Hawkins, que sem medo joga na cara dele que o tipo de atitude que ele tem é o que faz os jovens se afastarem dos pais. Do outro lado, o Ebon sequestra o Rich, que no final das contas acaba sendo salvo pelos adultos e pelo Super Choque, que o encontram a tempo. No fim, vemos o Sr. Foley mudando, levando o Rich e o Virgil para assistirem juntos o concurso de Dakota. Um passo pequeno, mas significativo, que demonstra que toda aquela situação o fez realmente refletir sobre os seus pensamentos problemáticos. Um final mais alegre em comparação ao episódio do Jimmy, mas que ainda assim, ao longo de todo o enredo, foi um episódio bem pesado. Então dá pra dizer que ele também tem um ar bastante agridoce. Isso é meio que um padrão nesses episódios específicos, sabe? Como o exemplo do episódio Flashback, onde o tema trazido é o luto e o acolhimento. Ele começa com a voz de uma repórter falando sobre as rebeliões de gangues de Dakota, que aconteceram 5 anos atrás e causaram muitas fatalidades, incluindo de socorristas como a mãe do Virgil, a Jenny, que era uma médica de resgate. A reportagem se tratava de uma cerimônia homenageando os heróis daquela noite, onde a repórter entrevista Robert e os seus filhos para eles dizerem algumas palavras. Robert agradece pelo reconhecimento da cidade em relação ao trabalho de sua esposa, citando ainda que aquela homenagem reforça o pensamento de que o ato mais nobre que uma pessoa pode fazer é ajudar outra pessoa. Mas enquanto Robert e Sharon encaram o momento com um pouco mais de leveza, Virgil vai pelo caminho contrário. Isso porque ele foi quem teve menos tempo com a mãe antes dela partir, então ele acaba se isolando, mas é encontrado pelo Gear e acaba desabafando, dizendo que estava começando a esquecer quem ela foi. Gear até tenta ajudar, mas o momento é interrompido quando eles veem Ebon atacando uma mulher na rua. Eles vão lá ajudá-la e acabam descobrindo que ela também é uma meta-humana, mas com o poder de voltar no tempo. Só que ela ainda não estava conseguindo controlar esse poder, e isso estava causando problemas para ela. Então, o Gear cria uma espécie de controle remoto para ajudá-la com isso. E ao ver como o aparelho funciona, Virgil questiona se é possível voltar no tempo para impedir que um crime aconteça. Sua ideia, na verdade, era voltar no dia das rebeliões de gangues de Dakota e impedir que a sua mãe fosse atingida. Mas, apesar dos avisos de que seu plano poderia ser muito perigoso, Virgil e Time Zone insistem e Gear acaba se convencendo. Na hora que eles estavam prestes a voltar no tempo, Ebon reaparece e acaba sendo levado para o passado junto com eles. Chegando lá, o Ebon e a Time Zone somem, então o Super Choque e o Gear se dividem para procurá-los e evitar problemas maiores. Só que no meio da busca, o Virgil acaba se deparando com a sua mãe, e ele a salva de ser esmagada pelo muro de um prédio e a leva para o topo de outro, onde se revela não só como Super Choque, mas também como quem ele é de verdade, o filho dela. Eu te peguei! Quem é você? Por que fez isso? Me chamam de Super Choque, mas você me conhece por outro nome. Eu te conheço? Sou eu, mãe. O Virgil. Então, ele explica sobre o futuro, falando sobre o Big Bang e como acabou se tornando um super-herói. A Jane não entende muito bem de primeira, mas ao perceber que ele é de fato quem diz ser, e ao ver tudo o que ele tá fazendo, ela diz estar muito orgulhosa. E foi um momento muito bonito, cheio ali de afeto e de ternura. Mas isso é uma história e tanto. O futuro, o Big Bang, é demais pra assimilar. Eu ainda não entendi tudo, mas se você é meu filho, eu tenho muito orgulho do que está fazendo. Imagina, meu garoto, um super-herói. Mas, infelizmente, eles não tinham todo o tempo do mundo. A situação estava piorando e o Virgil ainda tinha que encontrar a Time Zone. Assim, com o coração apertado, ele pede para que a sua mãe não saia dali, para que nada aconteça com ela. Trabalho. Fica aqui hoje à noite, por favor. Mas, filho, Mãe, eu tenho que ir. Me promete que vai ficar aqui em cima? Virgil, não posso. Por favor, mãe, tem que ficar. Está bem. Tchau, filho. Tchau, mãe. A gente se vê logo, tá? Virgil, eu estou sempre com você. E então, o conflito segue. De um lado, vemos o Super Choque indo atrás do Gear e da Time Zone. Do outro, vemos que a mãe do Virgil não atendeu o seu pedido, porque ela precisou ir atender mais uma ocorrência ao ser chamada no rádio. E a luta contra o Ebon se complica ainda mais, e eles acabam voltando pro presente antes que Virgil consiga garantir que a sua mãe vai ser salva dessa vez. Ao voltarem no tempo, Virgil corre para ver se seu plano deu certo, mas infelizmente não deu. No entanto, as intervenções que eles causaram no passado fez com que algumas coisas mudassem no presente, como o fato de os colegas
colegas de trabalho da Jane alegarem que, naquele dia das rebeliões, ela não parava de falar sobre como tinha orgulho do filho e o chamava ele de meu super-herói. No fim das contas, o Virgil pode não ter conseguido mantê-la viva no presente, mas ele foi presenteado com algum tipo de momento, sabe? Onde ele pôde sentir de perto um pouco mais do amor de sua mãe em um abraço caloroso. Bom, eu poderia citar ainda mais episódios aqui pra vocês, mas aí a gente ia ficar aqui até amanhã, tá ligado? Mas o ponto é que só com esses 3 já dá pra entender o porquê Super Choque era muito trap, não dá? Porque vamos lá, o episódio Jimmy é o exemplo perfeito de que o Brandão fala sobre o trap ser uma ferramenta pra não se perder na armadilha do sistema. O trap é uma disciplina pra vencer, é uma válvula de escape pro jovem que se sente sufocado e sem saída pela realidade. Mas o Jimmy, ele não teve esse escape. Muito pelo contrário, ele estava sendo esmagado pelo sistema e acabou caindo na forma mais violenta de tentar ser ouvido. Isso mostra que, sem uma perspectiva ou sem algo que te dê voz, a pessoa corre um sério risco de se perder no meio do caminho. E é isso que o movimento defende, fazer a galera se sentir representada para correr atrás dos objetivos, sem precisar recorrer a medidas desesperadas. No fim, o arrependimento do Virgil em não ter dado o apoio necessário pro Jimmy reflete a importância da união e do movimento que o trap prega. Ninguém vence sozinho, e o acolhimento é a chave pro diamante não quebrar antes dele ser lapidado. Mas não para por aí não. No episódio Filhos dos Pais, a gente vê um espaço de fala contra o preconceito institucionalizado na sociedade, representado na atitude do Sr. Hawkins perante as ações do Sr. Foley. Ali, o desenho também mostra uma visão de que o trap é, acima de tudo, um movimento de integridade e pé no chão. É sobre ter a postura de não abaixar a cabeça para quem quer te diminuir e entender que a gente tem que engrandecer as nossas áreas e as nossas raízes para chegar no topo. Como também proteger a nossa essência e o nosso porto seguro, que é o que a gente acompanha no episódio Flashback. Aqui, ele se conecta com a ideia de vivência em tempo real e sobre os ensinamentos que a gente tira da dor. E a gente vê isso na Jane, que é a personificação do senso de comunidade. Por mais que o Virgil quisesse que ela ficasse protegida, ela simplesmente não podia abandonar os necessitados na noite da rebelião. No fim, o Super Choque acaba entendendo, através do sacrifício da mãe, que o corre dele não é pelo ego, mas por uma responsabilidade maior, transformando o seu trauma no combustível necessário para ser o herói que Dakota precisa. Super Choque é um desenho com muita profundidade. E o que eu acho mais da hora é que mesmo com tudo isso, ele conseguia ser leve e divertido. Não tem como esquecer, né? Todo dia no almoço era arroz, feijão e Super Choque no SBT. Isso aí era de lei. A real é que a molecada assistia mais pelas lutas, pelas aventuras, pela amizade ali do Virgil com o Rich. E fala aí, quem nunca desejou ter superpoderes como o melhor amigo? Fora que ele também tinha uma pegada cômica muito legal, muito engraçada. Igual naquele crossover com a Liga da Justiça, quando o Batman aparece e avisa o Super Choque que eles iriam precisar da sua ajuda. Já começa que não foi só o público que foi pego de surpresa, mas o próprio Virgil não sabia que a Liga da Justiça conhecia ele. Amigo, como é que nunca me contou que era amigo de gente tão importante? Porque é segredo, tão secreto que nem eu sabia. O Batman sim, porque ele já tinha conhecido o Batman em outros episódios, mas a Liga toda, ele não fazia nem ideia. E logo depois tem um momento em que o Gear pede pra ir junto e ele é impedido pela Mulher Gavião, mas o Batman aparece ali e autoriza. Precisamos de você na torre de controle. Posso ir também? Isso não é uma excursão. Vocês podem me levar como clandestino e quando chegarmos lá eu fico no cantinho. Vocês podem até escolher. Ele pode vir, mas temos que ser rápido. Ouviu, homem? Ah, e não dá pra falar de Super Choque sem falar da estética, né, rapaziada? O visual do desenho bebeu muito ali da fonte da cultura urbana. O Virgil voando por Dakota em cima de uma tampa de bueiro, né, de casacão, aquele óculos, né, e os dreads ao vento, fala sério, é um estilo muito massa. Fora todo o cenário da cidade, com os grafites na parede, as cenas noturnas sobre a luz dos postes e a trilha sonora que misturava rap, black music e soul. Até nisso, os caras pensaram em detalhes pra causar uma imersão ainda maior, criando uma ambientação completa que conversava direto com as ruas. E é por isso tudo que eu digo que o Super Choque era muito trap, porque ele consegue juntar tudo o que o movimento ensina: realidade, representatividade e uma coragem absurda pra falar de assuntos importantes sem perder a autenticidade e o estilo. E é muito louco pensar que tudo isso passava na TV aberta e em pleno horário do almoço, como se fosse só mais um desenho. Talvez pra uma galera tenha sido mesmo, mas eu tenho certeza que pra muita gente ele foi e segue sendo muito mais que isso.